Vamos lá, negada, coxinha de mortadela 8. Eu vou falar sobre o preço de combustível no Brasil, né? Em relação a essa crise aí dos caminhoneiros. Hoje eu tô com a camisa meio rock and roll, mas também tô de preto, e solidariedade aos trabalhadores do petróleo, os petroleiros que não merecem essa situação aí. Eu tô vendo os argumentos, mesmos argumentos no Facebook. Um coloca, mamãe avisou. Aí o outro coloca, mamãe quebrou. Meu amigo, vá se informar, por favor, para saber qual é a razão principal do problema que nós estamos. Eu vou trazer aqui alguns argumentos. A Petrobras é uma empresa monopolista. Se mamãe roubou ou deixou roubar, se o barril do petróleo era $50, o custo de produção, qualquer que seja lá, e o roubo é 10%, ele pega e passa por $55 e vende para você. E a gente engole com casca e tudo. Então a razão principal da Petrobras, por exemplo, ter quebrado, não é essa, porque ela passa os custos para a gente. O que quebrou a Petrobras foi em 2011 o barril de petróleo custar $110 e em 2015 ter passado a custar menos de $40 no governo Dilma. Nos dois governos aí, Dilma e Temer, né? O custo de produção do petróleo na época, lá em 2015, era de $45. Então o barril de petróleo, a Petrobras, se ela extraísse por 45, ela ia ter que vender por 40. O petróleo do pré-sal, naquela época, só servia para guardar. Foi-se embora o valor de mercado da empresa, porque o principal ativo dela não valia nada. Hoje, em 2018, 3 anos depois, a Petrobras, como é extremamente eficiente, a Petrobras tecnicamente é extremamente eficiente, baixou o custo de produção para $8. E o barril de petróleo está custando 75. Então nem a Dilma quebrou, nem o Temer salvou. Isso foi uma questão mercadológica da época. A empresa subiu e baixou de patamar. O lucro da Petrobras só no primeiro trimestre desse ano foi de $7 bilhões. O dólar também tem se valorizado, né, nos últimos tempos, e isso aí tem contribuído também para esse saldo positivo da empresa. Aí eu vejo a galera dizendo, a solução é privatizar. Meu amigo, o mercado de petróleo é um cartel. Você vai privatizar, você vai entregar a Petrobras, que é uma empresa quase monopolista, mas controlada pelo Estado brasileiro, que a gente ainda tem esperança que os governantes possam ajudar a gente, para entregar ela para um cartel que com certeza vai lascar a gente. A gente vai sair da dúvida de se lascar para a certeza de se lascar. Veja só, a OPEP, né, que é a Organização dos Países Produtores de Petróleo, já é uma resposta a um outro cartel, que era o cartel das 7 irmãs, de empresas americanas e inglesas que controlavam o mercado mundial de petróleo. Aí foi feito um outro cartel para derrubar aquele cartel antigo. Como os países se protegem dessa questão desses cartéis? Tem empresas estatais. Só tem 2 países no mundo que não têm empresas, as petroleiras são estatais, os Estados Unidos e o Reino Unido, por conta desse esquema que eles dominavam o mercado. Mas veja o que é que os Estados Unidos e o Reino Unido, principalmente os Estados Unidos, faz para conseguir petróleo. Eles matam gente, destroem países. O mercado de petróleo não é livre. Ele é um cartel e governos nacionais trabalham para essas 4 empresas americanas e inglesas, destruindo o país, matando pessoas para essas empresas lucrarem. Mas principalmente para controlar o preço do petróleo nos seus países. Os outros países que não são tão agressivos, como a Noruega, o Brasil, a Venezuela, que não sai destruindo todo mundo, tem suas petroleiras. A China, a Rússia, todo mundo tem petroleira estatal. Para poder se proteger, porque o petróleo é a força que move o mundo. Tudo depende do petróleo. E mais ainda no Brasil. A distribuição de todas as mercadorias do Brasil depende do petróleo. A nossa malha é só rodoviária, nós não temos malha ferroviária. O petróleo na Alemanha não é uma energia principal. A Alemanha é líder em energias renováveis porque ela não tem petróleo. Se ela tivesse, ela tinha uma estatal e controlaria o seu petróleo também, porque ela não tem essa tradição beligerante lá, pelo menos da Segunda Guerra para cá, né? Na Segunda Guerra, inclusive, o Hitler tentou conseguir petróleo para a Alemanha. Privatizar a Petrobras é uma burrice sem tamanho. É entregar a força que move a distribuição do país inteiro para um cartel de 4 empresas, americana e inglesa.
Então, você que é coxinha, que defende a privatização da Petrobras, larga de ser burro, que você vai deixar de controlar o preço da força que move a distribuição no país inteiro para deixar que 4 empresas no mundo controlem um cartelzinho. Shell, BP, Esso e Texaco. São 4 empresas. Shell e BP inglesas, Esso e Texaco norte-americanas. Então, como resolver o problema da Petrobras? A Petrobras pode vender petróleo com lucro sem indexar o preço aos preços das commodities internacionais, como está fazendo o Pedro Parente agora, esse danado? Poderia. Qual seria a solução? A Petrobras teria que ter refinaria suficiente para abastecer o mercado nacional. Só que veja só, Lula prometeu entregar 4 refinarias. Entregou uma, que foi a de Pernambuco, a refinaria de Abreu e Lima. Essa refinaria custou 20 bilhões de dólares. O orçamento inicial era de 2 bilhões, custou 20. Roubando, né? Roubando, e você já sabe a novela todinha. O projeto dela é para que ela seja capaz de processar 230 mil barris de petróleo por dia. Atualmente está processando 100, porque o serviço não foi terminado ainda. Ela custou 10 vezes mais do que estava orçado e o serviço ainda não está pronto. Uma usina, por exemplo, a maior refinaria do mundo é a refinaria de Jamnagar, na Índia. Ela custou 6 bilhões de dólares. Um terço da Abreu e Lima. E processa 1,2 milhão de barris. Ela está processando 12 vezes mais. Ela custou um terço e está processando 12 vezes mais de petróleo do que a refinaria de Pernambuco. E as outras 3, que era para o Maranhão, para o Rio de Janeiro e para o Ceará, não foram entregues. Não foram feitas. Se o Brasil refinasse o seu petróleo, ele não precisaria estar na política burra que está fazendo de produz petróleo bruto, vende para fora e compra combustível. Simplesmente porque não tem refinaria no Brasil. E a refinaria que foi feita com o dinheiro da refinaria de Abreu e Lima dava para fazer 10, ou pelo menos umas 8. Dava para a gente ficar livre desse problema. O refino do petróleo, né? Ele começa por GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, gás de cozinha, basicamente. Depois gasolina, depois aparece o querosene, dentre eles o querosene de aviação. Aí vai ficando cada vez mais grosseiro, né? O restante do óleo que fica ali. Aí óleo diesel, óleos lubrificantes, depois piche e até os materiais sólidos. É uma escala muito grande que pode gerar um desenvolvimento industrial no Brasil fabuloso. Se a gente controla isso, a gente tem como controlar o preço disso e garantir para os nossos industriais que eles podem investir nesse mercado de asfalto, de plástico, de polímeros, de sei lá o quê, que vai ter um preço decente, porque a petroleira brasileira vai oferecer um preço decente, sem essas oscilações absurdas. Veja, o Brasil hoje é o 7º consumidor de petróleo do mundo. Ele consome 2,7 milhões de barris de petróleo por ano, mas produz 2,7 milhões. Então nós somos autossuficientes. Já, hoje, a Petrobras produz... O Brasil já é o maior produtor da América Latina. O Brasil produz mais do que a Venezuela e o México, se você não sabia. Então o Brasil já tem como dar conta e ainda vender um pouquinho. Só que a gente vende esse óleo bruto e compra combustível. Os últimos governos, uma análise rápida dos últimos governos. O Fernando Henrique, ele queria sucatear a Petrobras, até afundou plataforma, matando não sei quantos pais de família para vender a empresa. Lula investiu na extração, na pesquisa e na extração. Quem trabalha na área de pesquisa geológica sabe que foi a época que teve mais grana para pesquisa. Então teve muita grana para pesquisa e melhorou a extração. Não foi por acaso que foi descoberto o óleo do pré-sal. Então, com a roubalheira que houve no governo Lula, mas houve esse grande investimento em pesquisa e em extração. E nós estamos colhendo agora os frutos daquele governo lá. Nós estamos 100% autossuficientes em petróleo, na produção.
por conta dessas pesquisas feitas naquela época lá. Nada acontece por acaso. E o mercado não vai pesquisar, a Shell não vai botar bilhões e bilhões em pesquisa para descobrir óleo em canto nenhum. A Petrobras é que faça. O governo da Dilma deveria ter dado continuidade a essa política, ter saído da parte de extração para o refino. Teria que ter construído as refinarias, mas como eu disse, só construiu a de Abreu e Lima e ainda com superfaturamento absurdo. Então, os defensores da Dilma têm que decidir: ou ela é incompetente e burra, ou ela é ladra. Porque isso aí aconteceu debaixo do nariz dela e ela não fez nada. No lugar de ter investido e ter deixado o país autônomo no refino do petróleo, já que já estava ficando autônomo na extração, ela decidiu, por exemplo, desonerar, dar dinheiro para a empresa, bolsa empresário, bolsa não sei o quê. E ainda permitiu esse absurdo aqui na Petrobras. Então você, assim como eu disse que o coxinha tem que deixar de ser burro, você que é mortadela, largue de ser burro e faça o meia-culpa. Faça o meia-culpa. Ou ela é burra e incompetente ou é ladra. Um dos dois você tem que decidir. O Temer é testa de ferro do mercado, né? Ele não manda em nada. Quem manda é o Eduardo Cunha da cadeia, não sei quem, não sei da onde, mas não é ele. Ele é a testa de ferro do mercado. Então, é um coitado. Ele está entre a cruz e a espada. Para resolver o problema, ele tem que acabar com essa política estúpida do Pedro Parente, demitir ele hoje, mas se ele fizer isso, ele perde o apoio de quem mantém ele lá como testa de ferro. Nota: os petroleiros estão por entrar em greve, porque, inclusive, denunciando que o Pedro Parente está auto-boicotando a Petrobras, reduzindo a carga das refinarias brasileiras para comprar mais combustível do exterior. É isso que está acontecendo no Brasil. E a tendência é piorar, porque se os petroleiros entrarem mesmo nessa greve. Se não for demitido esse vagabundo que está aí desse Pedro Parente e não voltar uma política decente para que os trabalhadores e os empresários no Brasil possam se planejar em relação ao preço do combustível. O Brasil está tomado por uma gangue de assaltadores do patrimônio nacional. Essa é uma questão nacional fundamental. E eu vejo as entrevistas dos candidatos a presidente da República. Não, a Petrobras tem como fazer isso. Não, tem um, né? Só tem um que está dizendo: rapaz, a solução é essa, essa, essa. Os caras não estão nem aí. Ou não sabem, não se informam também. Pelo amor de Deus, se informem e vejam que os seus candidatos estão se informando. Qual é a solução, por exemplo? Administrar a Petrobras por concurso. Faz um concurso de administrador, estabelece uma meta. Não alcançou a meta, demite do cargo e investiga, porque não alcançou. Se tiver roubado, vai para a cadeia. Os outros trabalhadores, os petroleiros aqui embaixo, a galera que faz concurso, que faz a Petrobras uma empresa altamente produtiva, entram assim na Petrobras. A galera que entra assim na Petrobras, com CLT, tendo que cumprir meta, não sei o quê, ganhando hora extra se trabalhar mais e tendo ponto cortado se faltar no dia do embarque, essa galera aí é que faz a Petrobras ser o que ela é. Um orgulho. Chegou a ser a terceira petroleira do mundo, hoje é a nona, mas chegou a ser a terceira empresa de energia do mundo em 2011. Fruto daquelas pesquisas lá que eu falei da época do governo Lula. Com todo roubo, mas pelo menos houve investimento. Até 2010. Fora a administração central da Petrobras, a Petrobras é muito boa. E os petroleiros têm vergonha dos seus administradores. A Petrobras, ela vive e vai bem, apesar dos seus administradores, não é por causa deles. Em apoio total aos trabalhadores do petróleo, em apoio aos caminhoneiros autônomos e até alguns empresários que precisam se planejar. Esse foi o coxinha de mortadela 8, nem de direita, nem de esquerda. Se você é totalmente coxinha, larga de ser burro e estuda. Se você é totalmente mortadela, larga de ser burro e estuda, porque o nosso problema é muito mais lá embaixo do que essa coisa odiosa que está no Facebook.